enfermidade sai e o poder de Deus é manifestado. Oh glória. Pega comigo a tua Bíblia e vamos ler Salmos de número 142. Salmos de número 142. Há um bálsamo que está sendo derramado sobre esta casa. Oh aleluia. Salmos 142. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença eu exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim esmurece o meu espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. Tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Podei-vos assentar. Tenho da parte de Deus uma palavra rápida e objetiva para ministrar o teu espírito. O salmo que acabamos de ler é um salmo de Davi. Davi foi um personagem tão influente dentro das escrituras sagradas, que se perguntarmos até para uma criança quem foi Davi, essa criança saberá responder. Quem foi Davi? Quais foram os grandes feitos de Davi? Davi era um homem cheio de qualidades, e dentre as muitas qualidades de Davi, Davi tinha uma qualidade que sobressaía entre as demais. Era que Davi era um homem sensível a Deus. Davi era um homem apaixonado de verdade pela presença de Deus. Davi foi um homem do qual o próprio Deus deu testemunho dele, dizendo: achei um homem segundo o meu coração. Está em 1 Samuel 13:14. Davi, ele era tão apaixonado por Deus, pela presença de Deus, que a Bíblia vai nos contar que um dia o seu filho Absalão se rebelou contra ele e queria o matar. E para não matar o seu próprio filho, Davi teve que fugir de Jerusalém. Davi teve que abandonar o seu trono. Davi teve que abandonar a sua cidade. Davi teve que abandonar o seu palácio. E quando Davi está fugitivo de seu filho Absalão, ele vai orar a Deus. E eu imagino os homens de Davi esperando que Davi orasse por justiça, esperando que Davi orasse para voltar para Jerusalém, esperando que ele orasse para ter de volta o seu trono. Mas quando Davi vai orar, ele não pede trono. Quando Davi vai orar, ele não pede para voltar para Jerusalém. Quando Davi vai orar, ele não clama pela sua cadeira, pelo seu trono. Quando Davi vai orar, ele ora com saudade de estar na presença do Senhor. Ele ora com saudade de estar oferecendo a Deus sacrifícios de louvor. E o Salmo de número 42 retrata muito bem esse anseio, esse desejo do coração de Davi. Por favor, coloca para mim aqui no LED o Salmo 42, que diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Davi fazia uma pergunta: quando que eu vou poder voltar a Jerusalém e poder me apresentar diante da face do Senhor? Ele estava com saudade da congregação, ele estava com saudade do tabernáculo, ele estava com saudade da arca, ele estava com saudade de Deus. E ele continua dizendo: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está Deus? Porque na hora da aflição, na hora da angústia, é muito normal a nossa consciência
experiência a perguntar: aonde está Deus? Aonde está o Senhor? Aí ele dizia: quando eu me lembro disso, dentro de mim eu derramo a minha alma. Por quê? Porque eu havia ido com a multidão, eu fui com eles na casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Mas Davi, ele termina esse salmo com uma esperança tão tremenda dentro do teu coração, que ele termina assim: ó, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Mesmo estando angustiado, longe do lugar onde ele devia estar, ele tinha dentro dele uma certeza, a certeza era que o Senhor se manifestaria ao seu favor. Então por isso ele diz para sua alma: aquieta minha alma, espera em Deus, nós ainda vamos louvar o nome dele, nós ainda vamos se alegrar na presença dele, nós ainda vamos testificar dos grandes feitos dele. Então esse salmo ele mostra para nós que Davi, ele não estava com saudade do trono, Davi não estava com saudade do palácio, Davi estava com saudade da presença de Deus, Davi estava com saudade de estar na casa de Deus. Quando Davi escreve o salmo de número 142, ele estava em uma caverna, e dessa vez ele estava fugindo da ira do rei Saul. E fugindo da ira de Saul, Davi estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. Além de estar sendo perseguido por Saul, Davi estava enfrentando um problema emocional. A sua alma estava aprisionada. Existem várias situações, vários acontecimentos que podem aprisionar a nossa alma. O primeiro deles que eu quero pontuar para você nessa noite é a falta de perdão. Quando nós nos sentimos incapazes de perdoar, a nossa alma fica aprisionada. E uma das maiores dificuldades que temos é de perdoar quem nos traiu, quem nos feriu, quem nos prejudicou profundamente. Existem pessoas que até falam: eu não guardo mágoa de ninguém. Será que não guarda mesmo? Será que se o seu algoz estiver na sua frente, diante de você, você verdadeiramente sentirá por ele um sentimento diferente da aversão, do ódio? Perdoar não é fácil, igreja. Quando não perdoamos, nós vamos acumulando rancor, nós vamos acumulando mágoa, e a nossa alma vai ficando aprisionada por vários sentimentos tóxicos. E a falta de perdão, ela é uma prisão, porque vai nos escravizando, nos enchendo de sentimentos ruins, e cada vez mais ele vai só aumentando, e nós precisamos pôr um basta nisso, porque perdão não é algo que eu deva sentir, mas é algo que eu devo decidir. Eu não sinto de perdoar, mas eu decidi perdoar para o meu bem. Eu não sinto que a pessoa mereça o meu perdão, mas eu vou perdoar pelo meu bem. Então eu decido que eu vou perdoar. É inevitável que no decorrer de nossas vidas não aconteça situações que vai nos machucar, porque no decorrer da nossa vida pessoas vão nos machucar, e na maioria das vezes é as pessoas que nós amamos. Pessoas vão nos machucar, pessoas vão mentir para nós, pessoas vão nos trair, pessoas vão falar mal de nós, pessoas vão nos caluniar, pessoas vão ser ingratas, pessoas vão pagar o bem com o mal, pessoas vão até agredir verbalmente, fisicamente, pessoas vão nos decepcionar, pessoas vão nos roubar. Mas nós somos os responsáveis por decidir como nós vamos ficar. Se vamos ficar remoendo esses acontecimentos e acumulando maus sentimentos, ou se nós vamos seguir em frente. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo foi um homem que ele enfrentou todo tipo de dificuldade e oposição. Para você ter uma ideia, quando o apóstolo Paulo, ele recebeu o chamado de Cristo e ele teve um encontro com Cristo,
Os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, não queriam aceitar o seu apostolado, eles não queriam aceitar o ministério de Paulo, então Paulo foi rejeitado dentro da própria igreja. Após ser rejeitado pelos da própria igreja, ele começa a sofrer por causa do evangelho de Cristo, ele é açoitado, ele passa por todo tipo de situação, e agora, depois de passar por todo esse tipo de situação, ele vai dizer, começando pela parte B: mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. 14, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque se o apóstolo Paulo, ele ficasse apegado às picuinhas daquilo que lhe acontecia, ele não conseguiria prosseguir. Tem gente que não consegue prosseguir, porque está sempre apegado a problemas antigos, a rancores antigos, a mágoas antigas, e enquanto nós vivemos apegados a isso, nós não temos condições de prosseguir, porque a falta de perdão aprisiona, a falta de perdão impossibilita. Oh glória! Então a falta de perdão aprisiona a nossa alma. Outra coisa que também aprisiona a alma, não só a alma, mas também o corpo do ser humano, são os vícios. Quando se trata de vício, não é somente a maconha, a cocaína, o alcoolismo, não, existem vários tipos de vícios. Esses são os mais expostos, mas existem muitos vícios escondidos que aprisionam as pessoas. O vício, ele aprisiona a alma e escraviza o corpo, porque todo vício faz mal para o seu corpo. Todo vício faz mal para o corpo e tira do ser humano a liberdade de viver o que Cristo tem para ele. Por isso todo vício, ele deve ser rejeitado, ele deve ser rechaçado da sua vida. Não se conforme, não aceite o vício. Todo vício, ele é altamente prejudicial. Outra coisa que aprisiona a alma é o medo. O medo. Olha só, existe o medo natural, ok, esse é até bom. Mas existe o medo excessivo. E o medo excessivo, ele é altamente prejudicial e acaba até contaminando. O medo contamina. Lembra de Gideão? Quando Gideão estava para enfrentar uma grande batalha, Deus propõe para Gideão convocar as tribos para a guerra. E quando as tribos vêm, Deus vai fazer um processo seletivo. E a primeira etapa do processo seletivo foi: os covardes e medrosos voltem. Porque o medo contamina. Uma pessoa medrosa, ela consegue contaminar as outras com o seu medo. O medo é algo que desestrutura as pessoas. O medo faz com que o ser humano perca a sua fé, perca a sua esperança e se entregue ao pânico. Nessa última vez que nós estivemos em Jerusalém, a gente visitou o local onde se adorava o Deus Pan, o Deus do pânico. E Jesus caminhou com os seus discípulos até lá, só para declarar para eles uma palavra. Sabendo Jesus que todo mundo tinha medo daquele lugar, porque era o lugar onde crianças eram sacrificadas ao Deus Pan. Então naquele lugar Jesus leva os seus discípulos, e é naquele lugar que Jesus declara uma palavra. Ainda ontem eu pregava aqui e dizia que em Israel eu aprendi que os locais, as regiões, a geografia importa para Deus. Então Cristo, ele caminha aproximadamente 100 quilômetros só para chegar naquele lugar e dizer para os seus discípulos: olha, as portas do inferno não prevalecerão
contra a minha igreja. Jesus leva eles naquele lugar só para destruir o espírito do pânico, o espírito do medo, e deixar eles seguros de que as portas do inferno jamais poderão prevalecer contra a igreja do Senhor, só para arrancar deles o medo, porque o medo ele traz insegurança em todas as áreas da nossa vida. O medo ele nos faz evitar lugares, nos faz evitar pessoas, nos faz evitar conversas. O medo paralisa, e por isso ele é uma das prisões da alma. Ele paralisa. Eu nunca contei, mas quem contou diz que tem 365 não temas na Bíblia, só para dizer para você todos os dias: não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: porque o Senhor Deus não nos deu um espírito de temor, Ele não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É esse espírito que o Senhor te deu. Então toma posse dele e rejeita o medo. Aceite sobre a sua vida esse espírito de temor, de poder, espírito de poder, de moderação e não de temor. Rejeita o medo, rejeita o temor. Eu sei que muitas pessoas estão aqui e vieram com medo de tantas coisas. Eu me lembro na época da pandemia, quanto pavor se espalhou. Quanto pavor. E era de apavorar mesmo. Porém, aqueles que estão em Cristo, eles conseguem ter uma certeza. Sabe qual é essa certeza? De que o Senhor Jesus, Ele é o dono da sua vida, e você só vai ser recolhido às mansões celestiais o dia que o seu propósito aqui findar. Entenda isso. Entenda isso. O dia que o seu propósito findar, você será recolhido às mansões celestiais. É simples, Deus é o dono da sua vida. Meu Deus. Alguém disse, eu achei interessante, que o medo é o microscópio que aumenta o perigo. Às vezes nem é tão terrível assim. Às vezes nem é tão tenebroso assim. Mas o medo é o microscópio que aumenta o perigo. O medo é o precursor da ansiedade. Logo após o medo vem a ansiedade. As pessoas ansiosas e medrosas, elas estão sempre falando diante das dificuldades da seguinte forma: e se não der certo? E se não acontecer? E se der isso? E se acontecer aquilo? Elas estão sempre prevendo que algo ruim está para acontecer. E eu te convido nessa noite a trocar as suas palavras e começar a dizer: e se tudo der certo? E se tudo for bem? E se a porta abrir? Oh glória, aleluia! E se eu começar a ter vitória atrás de vitória a partir de hoje? E se as coisas que estavam programadas para dar errado começar a dar certo? Oh meu Deus, aleluia! A vitória dos ousados. A quarta prisão da alma é a prisão espiritual. Espíritos malignos oprimem pessoas, aprisionam almas, colocando angústias, opressões, lançando setas, atacando a mente com acusações, pensamentos distorcidos, pensamentos de derrota, pensamentos de morte, pensamentos de todas as espécies, que te leva a acreditar que o pior está para acontecer. Sempre que vier um pensamento negativo na tua mente, rejeite, ele não vem de Deus. Sempre que os pensamentos negativos vierem bombardear a sua mente, leia a palavra, ocupe a sua cabeça com as coisas que são de cima. Nós somos instruídos a pensar nas coisas que estão lá em cima.
Porque às vezes as muitas ocupações e as coisas terrenas querem roubar a nossa espiritualidade. E todas as vezes que nós perdemos a nossa espiritualidade, nós começamos a andar na carne, e andando na carne não tem vitória. Andando na carne não tem alegria. Então sempre que vier um pensamento negativo, rejeite, ele não vem de Deus. Ele não é de Deus para a sua vida. A quinta prisão da alma é a depressão. A depressão, ela consegue roubar das pessoas a expectativa de futuro. A depressão consegue roubar das pessoas os seus sonhos, o desejo de viver, porque a depressão, ela é uma prisão da alma. Eu tive depressão 2 vezes. E por conhecer como o diabo age, como o inimigo ataca, eu fui buscar recurso em Deus. Eu fui buscar recurso no Senhor. E olha só. E não pense você que o inimigo hora ou outra não vem me atacar, ele vem. Tem dias que eu acordo e de repente parece que tudo que eu tinha para fazer, eu não tenho mais força para fazer. Eu paro e penso, tem algo errado comigo. Eu não sou assim. A Maida que eu conheço, todo dia tem um plano, todo dia tem um projeto, todo dia está ocupada em Deus. Essa não é a Maida que eu conheço. Então sai daqui, demônio, sai daqui, pensamento maligno, sai daqui, seta do diabo. Essa não sou eu. Eu sou aquela que todos os dias se levanta com um plano, com um projeto, com algo para ser feito, e é isso que eu vou fazer. E aí eu começo a minha guerra, eu começo a minha batalha contra a opressão, contra a depressão, contra as setas do inimigo. Eu sei que a sua mente também é atacada. O inimigo nos ataca. Ele quer nos destruir. Ele quer nos ver trancado em um quarto sem possibilidade de se levantar, de se mover, de se locomover. O maior desejo do diabo é que você não levante. Mas o propósito de Deus é que todo dia você levante, e o diabo olha para você e diz: poxa, acordou de novo. Olha quem está de pé, olha quem já levantou, olha quem já acordou para dar prejuízo para o inferno, olha quem já está de pé, sonhando, projetando, realizando, fazendo, acontecendo. Entenda, todas as vezes que o desânimo bater, isso não vem de você, isso não vem de Deus, está lá do lado do opositor. Então se levante, enfrenta, levanta, a palavra do Senhor nos diz que os heróis da fé foram homens e mulheres que da fraqueza eles tiraram força. E eu te convido nesta noite, dessa sua fraqueza tire força, porque dessa sua fraqueza tem força. Porque quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte, aí é que eu posso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza, é aí que entra o poder de Deus. É quando você diz: Deus, eu não posso, Deus diz: então eu posso por você. Deus, eu não consigo, aí Deus fala: e vem, que eu seguro na tua mão, e eu te levo, eu te guio a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Meu Deus! Davi estava escondido na caverna, a sua alma estava aprisionada, e ele não pede para Deus outra coisa senão que tire a sua alma da prisão. E a sexta prisão da alma são os traumas. O que é um trauma? Tem bastante psicólogos aqui, graças a Deus. Estamos precisando do trabalho voluntário de vocês por falar nisso. Só temos 2 atendendo, viu? Quiser voluntariar, pode vir, que a gente tem uma sala ali para vocês atender. O que é um trauma? É uma resposta emocional a um evento que deixou marcas, que deixou feridas na memória e na identidade da pessoa. Um trauma pode ser causado por um acidente,
um assalto, um abandono, um abuso sexual, um constrangimento, uma traição, muitas outras coisas pode causar trauma na vida do ser humano. Os sintomas dos traumas, eles são os mais variados. São os mais variados. Negação, aonde a pessoa assume um papel, aonde ela nega a dor, ela nega o problema, para tentar se sentir melhor. Raiva, náuseas. Eu já tive traumas de chegar perto da pessoa que foi o algoz e sentir desejo de vomitar. Bom, eu já tive trauma até de pastor, pela forma com que fui tratada. Pensa que a igreja é essa mamãozinha com açúcar, não. Tem hora que o negócio ferve. Outro sintoma de trauma é vergonha. Existem pessoas que elas são tão traumatizadas de estar no meio que elas sentem vergonha. E elas querem sempre estar recolhidas e retraídas em um canto. Por quê? Porque elas têm vergonha de estar no meio, elas têm vergonha de se envolver, elas têm vergonha de se relacionar. Ansiedade, tremores no corpo, taquicardia, do nada o coração acelera, e pode ser resultado de um trauma. Apatia. Tem pessoas que, de situações traumáticas que viveu, hoje elas não têm empatia. Elas olham para a dor do outro, e como a dor dela foi tão grande, ela fala: não é nada diante do que eu passei. E elas não conseguem ter empatia pela dor do outro. O trauma também provoca medo, culpa, desesperança, irritabilidade, insegurança, e por aí vai, irmão. Os sintomas são os mais diversos. E todo trauma, quando ele não é curado, ele se transforma em uma prisão de alma. E olha a situação de Davi. Davi tinha uma unção, Davi tinha uma unção, Davi tinha uma promessa, mas o inimigo estava aprisionando a sua alma. Ei, psiu. Davi recebe uma unção, mas agora parece que as coisas piorou, depois da unção. Davi recebe uma promessa, irmão, mas agora parece que as coisas piorou depois da promessa. Quem já experimentou isso? Mas Senhor, estava ruim, agora parece que piorou. Ele tinha uma unção, ele tinha uma promessa. Antes ele era só o pastor de ovelhas do campo, só que agora ele é um homem conhecido, reconhecido e perseguido. Porque quanto mais você se torna conhecido, mais as pessoas vão te perseguir. Isso aí é fato, viu? Você que está querendo ficar famoso aí, vê mesmo se é isso que você quer. Porque quanto mais conhecido, mais perseguido. Depois de conhecido, você tem que vigiar com o que você fala. Você tem que vigiar onde você vai. Você tem que vigiar com tudo aquilo que você faz. E depois de conhecido, irmãos, os olhares vão se voltar para você. Então agora Davi está vivendo um momento difícil, depois da unção, depois da promessa. E é nessa hora que vem as dúvidas e a gente pergunta: aonde está Deus? Aonde está o Deus que me ungiu? Aonde está o Deus que me fez promessa? Então Davi clama ao Senhor e diz: me liberta dessa prisão de alma. E às vezes, irmãos, é justamente por causa da unção, é justamente por causa da promessa que vem as perseguições, que vem as lutas. Você consegue entender isso? Justamente por causa da unção, por causa da promessa, é que vem a luta, porque insetos não atacam lâmpadas apagadas. Se tem uma unção brilhando aí em você, se prepara para a guerra. Oh glória!
Eu já disse para vocês que tem gente que não é ungida, é só uma testa oleosa. Mas se é unção que você recebeu, então se prepara para o combate, então se prepara para a guerra, então se prepara, porque o inimigo está batalhando contra a sua fé, porque ele sabe que se você se levantar em oração e reivindicar diante de Deus a sua libertação, você se tornará imparável. Meu Deus. Tiago capítulo 1 versículo 3 escreveu: batalhai pela fé. Batalhai pela fé. Por que batalhai pela fé? Porque o inimigo ele vai lutar para você não ter fé, ele vai lutar para você não ter esperança em Deus, ele vai lutar. Então batalhe para ter fé, batalhe pela fé, batalhe pela sua fé. Não perca a sua fé. Eu sei que tem dias que você quer desistir de tudo, eu sei que tem dias que você quer desanimar de tudo, mas a palavra diz: batalhe pela fé. Se ele diz batalhe pela fé, é porque não é fácil permanecer em fé. O inimigo vai fazer de tudo para roubar a tua fé, então batalhe para você viver em fé. Precisamos lutar, batalhar para não perder a fé diante dos ataques do inimigo. Tem coisas que dão errado para nós de tal maneira que a gente pensa: meu Deus, eu não estou acreditando que está acontecendo comigo. Mas quando tudo der errado, batalhe pela sua fé. Davi sabia que maior do que a perseguição de Saul era a batalha interior que ele tinha que enfrentar todos os dias. Maior do que a batalha externa era a guerra que ele tinha que enfrentar na sua mente. Por isso a oração de Davi não era para que o Senhor livrasse ele do exército de Saul, era para que o Senhor tirasse a sua alma da prisão. Porque Davi pensava assim: ó, se Deus resolver os problemas internos, os externos eu resolvo. Se Deus me ajudar a resolver aqui, ó, na mente, coração, alma, é mente e coração. Se Deus libertar minha alma, se Deus libertar minha alma, se Deus transformar aqui dentro, do lado de fora, eu pego a minha espada e eu derroto. Eu já venci urso, eu já venci leão, eu já venci gigante. Isso para mim não é nada. Agora eu quero que Deus me ajude a vencer a batalha interior. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que olhando para vocês aqui nessa noite, olhando para vocês com os olhos carnais, sabe o que eu vejo? Eu vejo um povo bonito, bem vestido, cheiroso até, se eu for cheirar vocês. Eu vejo um povo que aparentemente não tem problema, é só alegria, é só felicidade. Oh glória! Eu olho para vocês e com os olhos da carne eu penso: meu Deus, que povo abençoado, não tem nem problema, não passa nem luta. Mas algumas pessoas, se eu for olhar com os olhos espirituais, eu percebo que estão aqui sorrindo, mas a alma está aprisionada. Estão carregando os seus medos, os seus temores, estão aprisionadas por problemas e situações. Mas olha só, Davi tinha tudo para ser um homem amargurado, revoltado, com os traumas e dificuldades que enfrentou, porque segundo a história, Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal, e por ser fruto desse relacionamento extraconjugal, ele sofria rejeição dentro da casa de seu pai. E isto está muito claro quando Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé ungir um dos seus filhos, porque quando o profeta chega na casa para ungir um dos filhos de Jessé, Davi não foi convidado para o banquete, Davi não foi convidado para a unção.
Davi era rejeitado, Davi era menosprezado por ser pastor de ovelha. Quando ele chega no exército de Saul para levar alimentos para os seus irmãos, onde seus irmãos olham para ele com desdém e diz: aonde deixaste aquelas poucas ovelhas? Ele era rejeitado, ele era menosprezado. Agora ele tem que enfrentar a perseguição de Saul com ingratidão, pagando-lhe o mal com o bem que ele fez para o seu exército. Imagina você ser rejeitado dentro da sua própria casa. Imagina você ser menosprezado por aqueles a quem você ama. Imagina, irmão, quando a sua família faz uma festa e não te chama, você já fica triste, mesmo que você não ia, você fica com raiva. Eu não ia, mas queria que tivesse me chamado. Não é assim? Nem que eu não vou, mas devia ter mandado um convite. Ei, não era um banquete qualquer, era um banquete de unção para escolher o rei de Israel, Davi. Não foi contado, por quê? Porque quando o pai pensa em Davi, o pai pensa em um filho que não poderia se destacar. Ele o desqualifica, por isso ele não o convida. Então, Davi tinha motivos para se revoltar, ele tinha motivos para se amargurar, ele tinha motivos para se deprimir, ele tinha motivos para se entristecer, mas diferente disso, Davi decide vencer. Ao invés de se deprimir, ele decide vencer. Ao invés de se revoltar, ele decide vencer. Ao invés de viver em angústia, ele decide vencer. Ao invés de viver falando da opressão, da rejeição, ele decide vencer. Ei, a questão não é como você está vivendo hoje, a questão é que decisão você vai tomar a partir de hoje para mudar a sua vida. A questão não é como você viveu até hoje, a questão é o que você vai fazer a partir de hoje. O que é que você vai decidir fazer com a sua vida, com a sua história a partir de hoje? O que é que você vai decidir fazer com as suas feridas, com os seus traumas a partir de hoje? O que é que você vai resolver fazer a partir de hoje? Porque hoje tem um papel em branco e uma caneta na tua mão para você começar a escrever uma nova história. Ei, tem um papel em branco e uma caneta na sua mão. Escreve a sua nova história, escreve os próximos passos, escreve os próximos capítulos de Calabassoramandai. Não se conforme com esta dor. Davi não aceitou viver aprisionado de alma, porque a promessa que Deus tinha para ele não era de caverna, era de palácio. Eu venho profetizar sobre a sua vida. A promessa de Deus para você não é caverna, é palácio. A promessa de Deus para você não é tristeza, é alegria. A promessa de Deus para você não é doença, é cura. A promessa de Deus para você não é derrota, é vitória. O que Deus tem para você não é caverna, é palácio. Só essa vez, olha para quem está do teu lado e profetiza para ela. O que Deus tem para você não é caverna, é palácio. O que Deus tem para você não é caverna, é palácio, é palácio. Não aceite essa dor, não aceite esse problema como se fizesse parte da sua vida. Ei, essa dor, esse problema é passageiro, não é eterno. Não subestime o que Deus pode fazer na sua vida. Você pode estar abalado na sua vida, nos seus problemas, mas na sua fé, nas suas convicções, não pode. Um homem forte, uma mulher forte é alguém que tem convicções intactas em Deus. Lembra de Jó? A sua convicção era: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Que mandarabachon de mandaramandai. Quando você pensa que está fraco, aí é que está forte. No pior momento da vida de Davi,
ele treinou. No pior momento da vida de Davi, no pior momento da sua dor, ele treinou 400 homens rejeitados, imprestáveis para a sociedade, e fez deles um poderoso exército. No pior momento da sua dor, fique atento, Deus vai te usar. É nessa hora que Deus vai te usar. É quando você está sangrando que Deus vai te usar. É quando você não está mais aguentando, aí Deus vai te usar. Oh glória. Senhor, mas eu não estou aguentando. O Senhor diz, agora que eu vou te usar, agora que eu vou te levantar na minha presença, agora que eu vou fazer a obra acontecer na sua vida. Davi estava lá, precisava de amparo, precisava de um ombro amigo, e o que se aproxima dele é homens que precisava também. Então ele joga a sua dor de lado, e ele vai curar esses homens, e ele vai treinar esses homens, e ele vai preparar esses homens para se transformar em um grande exército. Oh glória! Sabe por que você não pode parar? Porque logo atrás de você tem alguém se espelhando em você. Logo atrás de você tem alguém olhando para você e dizendo, quero ser como ela, eu quero ser como ele. Oh, decandará, eu vou seguir os passos dela, eu vou seguir os passos dele. Se você parar, muita gente vai desistir. Quebra-se mandarai. Oh glória! Ei homem, ei mulher, Deus te fez forte. Ele sabe o material que Ele usou para te criar. Você é forte. Ei, você foi criado com um material resistente. É por isso que tudo que você passou não te matou. O material é resistente. Bata no peito e diga, o material é resistente. Oh glória, o material aqui é resistente. O material aqui é resistente. Resiste. O material é resistente. É por isso que ninguém acabou com a sua vida. É por isso que já tentaram te matar, não matou. É por isso que tentaram te derrubar, não derrubou. É por isso que a calúnia veio, mas você está de pé. A perseguição veio, você está de pé. Estão falando mal de você, você está de pé. Está fazendo de tudo para te destruir, todavia você ainda está de pé. Aí você coloca uma roupa bonita, passa um perfume, dá uma ajeitada na juba e vem para a igreja. Aí as pessoas olham para você e diz assim, acho que ela vive um mar de rosa, eu acho que ela não passa por problema. Eu acho que a vida dessa pessoa é uma maravilha, porque a embalagem está bonita. Aí as pessoas dizem, nossa, eu queria tanto ser igual a ela, eu queria tanto ser igual a ele. Parece que não tem problema no casamento. Parece que nem tem conta para pagar. Parece que não tem problema com filhos. Parece que não tem dificuldade para servir a Deus. Que vida boa! Que vida maravilhosa é a vida dessa mulher e a vida desse homem. Oh glória! E deixa eu te falar uma coisa, e quem não deixa transparecer o problema, tá certo. É isso mesmo. É assim que nós temos que andar, de cabeça erguida. Nós não devemos sair por aí contando as nossas dores. Mas deixa eu te falar uma coisa, ninguém consegue ser forte o tempo todo. Você vai sendo forte, forte, forte. Chega uma hora, irmão, que se você não parar para entregar tudo na mão do Pai, você desaba. Chega uma hora que a gente precisa colocar algumas coisas para fora. Chega uma hora que a gente precisa colocar as dores, as angústias, os medos, as mágoas, tudo para fora. E isso a gente não faz diante do esposo, da esposa, da mãe, do pai. Não, 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 não. Isso a gente faz aqui. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Ei. Porque aqui
não é lugar de manter as aparências, aqui é lugar de rasgar o coração. Você pode manter as aparências lá no seu trabalho, naquela reunião de família, lá você pode. Lá você pode manter as aparências, fingir que está tudo bem, mas aqui, diante da presença do Pai, aqui, você rasga o seu coração, porque aqui é o lugar de contarmos tudo para Deus. Aqui é o lugar de nós nos derramarmos na presença de Deus. E eu te convido nessa noite, se abra com o Espírito Santo e conta tudo para Ele. Se abra com o Espírito Santo, e conta para Ele, e pede, clama e diz: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Conta para Ele o que você não pode contar para ninguém. Fala para Ele o que ninguém pode saber. Conta para Ele, você pode. Ele não vai falar mal de você, Ele não vai pensar mal de você, Ele não vai julgar você, Ele não vai criticar você. Conta tudo para Ele, Ele vai te entender. Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto, porque eu sinto uma unção de graça que está tomando todo esse lugar aqui. Eu sinto uma unção de graça envolvendo pessoas aqui. Eu sinto uma unção de graça curando, restaurando corações aqui. E o Senhor dizendo: filha, conta para mim. Filho, conta para mim. Eu te entendo, eu te compreendo. Eu sei das suas dores. Ele sabe que você sofre, Ele sabe que você é criticada. Ele sabe que ninguém te entende. Ele sabe que às vezes você não fala nada só para ninguém te julgar, que você chora calado, que você chora calada. Mas para Ele você pode falar, para Ele você pode contar. Aqui é o lugar, essa é a noite, aqui é o lugar, este é o momento. Que manda lá baixo, remandar manai. E asto que eu lá baixo manai. E para cá eu vou derrasse andere manas. E alabaxe que berebadagaçou. Nai com derrasturi alabai ande comanas. E alache beregondo e assai. Ei de comandar amassi. Tire a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Davi quer que o Senhor tire a sua alma de um cárcere, para ele louvar o nome do Senhor. Davi pede que o Senhor liberte a sua alma, para que através da sua libertação o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, Deus, eu quero uma vitória, mas não é só para mim. Com a minha vitória, o teu nome será glorificado. Com a tua vitória, o nome do Senhor precisa ser glorificado. O que você está pedindo agora não pode ser só para você, tem que ser também para a glória de Deus. Então ele encerra o salmo dizendo assim: ó, os justos me rodearão, porque o Senhor me fez bem. O que eu entendo com isso? Davi está dizendo: os justos, depois da minha libertação, depois da minha cura interior, os justos me rodearão, porque eles vão ver o quanto o Senhor me fez bem. O que Davi está dizendo é o seguinte: depois dessa cura, eu vou me tornar tão influente, que as pessoas vão se aproximar de mim, eles vão me rodear para ouvir meu testemunho, eles vão me rodear para ver de perto o que Deus fez, eles vão me rodear para ver de perto as maravilhas do Senhor sobre a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, porque aqueles que confiam no Senhor, eles recebem de Deus uma habilidade incrível de superação. Meu Deus, eu vejo pessoas aqui nesta noite superando a dor, superando o luto, superando a depressão, superando a angústia, superando a rejeição, superando o trauma, e o teu testemunho trazendo pessoas para perto de ti, só para ver de perto o que Deus fez. Meu Deus, Davi entra na caverna triste, oprimido, sofrendo, com a alma aprisionada, mas ele sai de lá forte, com um exército atrás dele.
Ele entra só, mas ele sai de lá com um exército. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: sai dessa caverna que você criou para você. Sai dessa caverna aonde você se camufla, aonde você se esconde, aonde você foge de tudo e de todos, aonde você fica o tempo todo ali reclamando, chorando, dizendo: eu estou abandonado, eu estou esquecido. O Senhor te chama para fora e diz: sai dessa caverna. Pede que Ele vai tirar a sua alma da prisão. Muitos de nós temos uma capacidade incrível de esconder a dor que carregamos, mas agora nós vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor nos liberte dessa dor que está escondida aqui. Vamos contar tudo para Ele, porque foi Ele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Deus tem alívio para você nessa noite. Deus tem alívio para sua alma nessa noite. Deus tem alívio para você. Por favor, ponha-se de pé.